essa semana passou tão rápido que eu não consigo acreditar que hoje já é quinta-feira. E eu vou ter que encher linguiça pra conseguir entregar no mínimo 30 minutos pra vocês, né? Já que o vlog da última semana teve 40, eu não posso entregar menos do que 30 nessa semana. Mas sério, eu não sei o que rolou. Os dias simplesmente foram passando e quando eu vi, já era quinta-feira e eu não tinha pego na câmera ainda. Mas bora lá, né? Por enquanto não tenho nenhuma atualização relevante da minha semana, de como ela tem sido. Trabalhei, pratiquei meu yoga, treinei e fui vivendo minha vidinha, gente. Só não tava filmando mesmo. Eu tô muito chateada com a minha pele, gente. Eu mostrei pra vocês, né, quando eu tava fazendo meu skincare, que essas espinhas ainda estão bem sensíveis. Essa daqui eu estourei hoje de manhã. Eu sei que não era pra ter feito isso, mas é que eu não me aguento, gente. Eu não consigo ver uma espinha e ter a maturidade de não espremê-la. E o foda é que toda vez que eu tenho que gravar uma publicidade, eu tenho que colocar maquiagem, tenho que colocar base, e aí eu sinto que isso retarda ainda mais o processo da espinha se curar. Se eu fosse indicar pra vocês uma base pra vocês passarem, quem tiver acne, é essa daqui, a Antellius Ultra Cover da La Roche. Eles me mandaram essa base, na verdade, pra eu fazer uma publicidade, só que eu conheci ela e simplesmente me apaixonei. Ela dá uma cobertura, tipo assim, bizarra. Parece que você passou um efeito na sua cara, porque a pele fica perfeita. E o melhor de tudo é que ela também tem proteção solar. Ela tem fator 60 de FPS. Então é realmente muito incrível. Tipo, eu sinto que eu não tô usando uma base, e sim algo que tá cuidando da minha pele também. E eu priorizo muito isso quando eu vou usar minhas maquiagens. Ó, eu coloco um tanto assim e ela já dá conta do meu rosto inteiro. Eu preciso muito lavar os meus pincéis também. Sempre que o meu rosto ele fica assim, eu faço questão de limpar meus pincéis pra ser menos um fator de bactérias que eu tô colocando na minha cara. Só que os dias estão frios e meio feios, e aí eu tenho um pouco de receio de lavar meus pincéis e eles não secarem direito porque não tem sol. Eu gosto de lavar em dias bem ensolarados e deixar eles assim diretamente secando no sol. Mas não tem como esperar o verão chegar pra eu lavar meus pincéis, né? Eles estão realmente precisando muito. Minhas esponjinhas também estão pedindo socorro. Então eu vou ver se eu faço isso durante esse final de semana. Olha a diferença, gente, como ele uniformiza o tom da pele. É óbvio que ele não vai tirar as texturas, porque nenhuma base tira textura, mas ele super uniformiza o tom de pele. E vamos para os planos desse fim de semana, né? Porque hoje já é quinta-feira, então a gente tá mais pro fim da semana do que a semana inteira em si. Hoje eu preciso só gravar um take de uma publicidade que ficou faltando, por isso que eu tô me maquiando, mas eu vou fazer algo bem básico. Depois eu preciso terminar de editar esse vídeo, porque eu preciso já entregar hoje pra marca aprovar. Meio-dia eu tenho a minha prática de yoga. Depois eu preciso passar em alguma gráfica, algum lugar assim que revela foto, porque nesse final de semana vai ser aniversário e despedida de uma das minhas melhores amigas, a Bia. Inclusive, ela é a minha amiga que mais assiste meus vlogs e eu tenho certeza que ela tá assistindo esse vlog. E aí, eu e meu grupo de amigos, a gente sempre divide o presente pra dar pra pessoa aniversariante, né? E aí, o bom é que eu já posso falar, porque já vai ter passado o aniversário dela quando eu postar esse vlog, mas além de ser o aniversário dela, também vai ser uma festa de despedida, porque ela vai morar na Espanha por um ano e ela vai no fim desse mês. Então a gente vai dar de presente pra ela um par de brincos de prata que ela ama. Ela usa muito todos os dias, no caso. E a gente vai dar também tipo uma caderneta pra ela escrever sobre a viagem dela enquanto ela estiver lá. E aí dentro dessa caderneta cada um vai escrever uma homenagem. E a gente também vai revelar umas fotos pra ela levar com ela pra Espanha e deixar no quarto dela, onde ela quiser, e vai colocar dentro da caderneta. Inclusive tá aqui do meu lado, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que bonitinha, é do Monet, tem essa ponte. Enfim, muito bonitinho o caderno, e aí o brinco tá ali também, são argolinhas assim meio onduladas. O brinco é muito lindo, eu tenho certeza que ela vai amar. Então é isso, depois do yoga eu preciso só revelar essas fotos, e também o ideal seria hoje eu fazer uma bela faxina aqui em casa. Confesso que só de pensar já tá me dando preguiça, mas eu realmente preciso fazer isso hoje, porque amanhã eu planejo fazer minhas unhas e aí eu não quero ter que fazer faxina depois de fazer a unha. Ah, e hoje à noite eu e o Rico a gente foi convidado pra ir conhecer uma pizzaria, então vou levar vocês com a gente pra conhecer junto. E é basicamente isso. Ó, gente, usei o blush da Boca Rosa, esse aqui, ó, na cor BH. É muito bonito, um rosa queimado. Esse é meu tom de blush favorito, mas eu vou passar um pouquinho mais aqui no centro de um rosa mais forte, porque eu amo blush, pra mim nunca é o bastante. Eu tô completamente viciada nesse iluminador da Sephora. Eles me mandaram num recebidos. Na verdade, não é um iluminador, é tipo um blush, só que ele tem tanto brilho que eu tenho gostado de usar ele como iluminador. Chama Blush Glaze. E ele fica muito natural. Parece que é um brilho que tá vindo de dentro, sabe? Ó, quando você mexe, parece que
tá com um brilho de saudável. E eu gosto de passar aqui em cima do nariz também. Mas é basicamente isso, gente. Confesso que essa semana a minha franja, ela tem me dado um pouco nos nervos. Parece que ela tá meio que abrindo aqui no meio, ela tá meio rebelde, sei lá. Eu não sei se eu comentei com vocês já sobre isso, mas qual é o meu plano com o meu cabelo? Eu vou viajar no final desse mês. E eu quero ir bem bonita, bela. E aí eu vou deixar a minha franja crescer. Não vou tocar mais nela, porque toda semana me dá vontade de dar um cortezinho. Eu não vou tocar mais nela até a viagem. E aí, tipo, 1 ou 2 dias antes de eu viajar, eu vou marcar um corte com o meu cabeleireiro pra ele acertar bem bonitinho a minha franja e esses cabelos aqui do lado que fazem toda a diferença pra ela cair bonita. E pronto, vai ser isso. Mas até então vai ser uma tortura não fazer absolutamente nada nela, porque toda hora me dá vontade de dar uma acertada. Bom, então agora eu vou lá gravar esse take da publicidade que eu falei pra vocês e já volto. Esse que eu consegui fazer. Achar um negócio que encaixa, não tirar o pé. Quando eu faço essas aulas de yoga que são focadas em entrar em uma pose específica, a minha parte favorita é chegar em casa e ficar treinando tudo aquilo que eu aprendi pra eu tentar absorver ao máximo e conseguir aplicar em outros dias, porque é muito fácil você conquistar aquele asana. O asana é a pose, né? Junto com o professor na sala de aula, tendo aquele boost de confiança. E aí, nos outros dias, você meio que esquece. Então, eu gosto de ficar refazendo várias e várias vezes quando eu chego em casa, pro meu cérebro absorver o máximo possível. Tô aqui tirando um descanso pós-almoço e queria aproveitar para bater um papo com vocês. Se vocês estiverem ouvindo um ruído, é porque tá tendo uma obra no apartamento de cima. E aí, enfim, eles estão trabalhando. E se eu não gravar com o ruído, eu não vou gravar nunca. Ou só vou gravar na parte da noite. Então vai assim mesmo, do jeito que dá. Esses dias eu tava pensando no quanto é fácil da gente se alienar. Muitas vezes eu mesma me colocava nesse lugar de alienação, no sentido de não quero agregar mais problemas no meu dia. Tipo, eu já tenho as minhas questões pra lidar, eu não quero ter que ficar lendo sobre coisas que eu não consigo controlar e que só vão me fazer mal. E, enfim, com a rotina corrida, trabalho, redes sociais, a gente vai entrando num modo automático só tentando lidar com as coisas do nosso dia. E aí, quando a gente vê, se passaram semanas e a gente não consumiu nada que realmente alimenta a cabeça, sabe? Algo nutritivo pro nosso cérebro. E aí eu comecei a pensar sobre isso. O que faz uma pessoa ser interessante? E pra mim, geralmente, é uma pessoa que tem repertório, que sabe conversar sobre diferentes assuntos e que tem um mínimo de conhecimento sobre alguma coisa, sabe? Mas como ser uma pessoa interessante se o mundo que a gente vive hoje é basicamente moldado para que a gente viva no automático e para que a gente siga uma caixinha e um padrão para que todo mundo seja parecido e igual, sabe? E pra mim o pior de tudo é exatamente isso que eu falei no começo. Quando você finalmente quer se informar sobre alguma coisa, parece que é só notícia ruim, tragédia, desgraça, violência, e isso me desanima, me dá medo. Parece que a gente vive num mundo que é horrível e que nada dá certo, sabe? Me faz perder um pouco a esperança. E aí eu comecei a tentar encontrar outros meios de me reconectar com o que me interessa. Uma das fontes mais óbvias de conhecimento é leitura, né? É ler sobre o que nos interessa, não só ficção. Eu amo ler ficção e eu acho que, sei lá, 80% dos livros que eu leio é ficção. Enfim, pra mim, isso não é conhecimento jogado no lixo. Porque ler faz bem, independente do que você tá lendo. E eu acho que pode ser também um meio de lazer e de prazer. E uma forma de dopamina diferente que não seja tá mexendo no celular ou tá assistindo alguma coisa. Então, pra mim, leitura é sempre válido. Mas, principalmente, intercalar leituras que me fazem refletir e que me fazem aprender algo. E no último vlog eu mostrei pra vocês, né, no finalzinho do vídeo, que eu comprei um livro que fala um pouco mais sobre a parte teórica do yoga. Eu ainda não comecei a ler, porque eu tô determinada a terminar o outro livro que eu tava lendo, que ele tá super no final, e seria uma vergonha eu passar pra outro sem terminar ele, enfim. Mas esse movimento de eu ter comprado esse livro foi justamente isso, tipo, se eu tô tão interessada nesse assunto,
eu não vou ficar só procurando TikToks de como fazer tal asana. Eu não vou ficar só assistindo pessoas me mostrando como faz algo. Eu também quero ler sobre o que é aquilo, por que que aquilo foi criado e qual o propósito atrás daquilo, sabe? E aí, enfim, mudando um pouco de assunto, como eu disse, eu acho que leitura é o caminho mais fácil, né, de conhecimento. Mais recentemente, outra coisa que eu descobri e que eu amei, que me surpreendeu muito, são vídeos de debates no YouTube. Não esses debates que parecem dois políticos falando em outro idioma que você não consegue entender nada, mas debates reais, acessíveis, sobre temas super importantes como pautas sociais, educação, economia, o mundo que a gente vive hoje. Tem muita coisa boa e bem interessante com pessoas inteligentíssimas que falam de uma forma extremamente acessível e didática. E aí tudo isso aconteceu porque apareceu um vídeo recomendado pra mim no YouTube de um debate. Eu assisti, fiquei viciada, fui pra outro, amei, fiquei viciada, fui pra outro, fui pra outro, fui pra outro. Quando eu vi, eu já assisti acho que uns 10 vídeos de debate sobre temas diferentes. É incrível, assim, eu aprendi muito. E muitas vezes eu ouvia uma pessoa com pensamentos que eu não concordo, mas que eles falavam coisas específicas que me ensinaram, sabe? Me ensinaram sobre o outro lado. Eu sei que eu tô sendo um pouco redundante aqui, mas é porque eu não quero entrar na pauta de política e, enfim, porque eu acho que isso são outros 500. Mas se eu fosse deixar recomendações pra vocês, um amigo meu me recomendou um debate que é sobre capitalismo versus socialismo, com a Renata Barreto e o Elias Jabbour, que é do canal Inteligência LTDA. É um debate de 3 horas e meia. Sim, eu sei que é um pouco assustador quando eu falo isso, mas eu consegui assistir em 2 dias, assim, né, separado. E, cara, é uma aula, assim, você aprende muita coisa. Porém, tem outros canais que eu também acho interessantíssimo esse formato de debate, que é, sei lá, uma pessoa contra 20. Uma pessoa que tem opinião contra 20 pessoas que têm a opinião oposta, e aí essa única pessoa vai debater com essas 20 sobre temas específicos. Tem o canal Foco, que eu já assisti nesse formato, e tem esse canal que chama Spectrum também. Achei um meio bem divertido e uma maneira diferente, assim, de eu aprender sobre coisas novas, sem ser tão maçante, sabe? E aí, uma terceira coisa que eu sinto que agrega muito pra mim também são os podcasts, que eu já ouço há muito tempo. E os que eu ouço, eles não têm temas cult, mas, de verdade, gente, incontáveis vezes eu me vi trazendo algo que eu ouvi num episódio, num podcast, pra uma conversa com uma amiga. Porque, às vezes, só de você ouvir duas pessoas trocando ideias sobre um tema com profundidade, isso já expande o nosso olhar. E é isso, eu não acho que a gente tem que estar 100% ligado o tempo todo nas coisas. Mas eu acho legal, sim, de vez em quando, a gente se perguntar o que eu tô colocando dentro da minha cabeça. Porque tudo que a gente consome, mesmo que seja leve ou sem intenção, vira parte de quem a gente é. E é isso. Eu queria muito saber se vocês que estão me assistindo têm alguma indicação de algum canal que te faz sentir que você tá aprendendo algo novo, se você tem um podcast que você gosta muito, que você se sente dessa forma, eu gostaria muito da recomendação de vocês, porque eu realmente estou muito aberta. E aí, mais ou menos nesse mesmo tema, eu queria continuar falando sobre uma coisa que eu reparei nos meus vlogs, editando eles, na verdade, e que me dá uma agonia, que é o quanto eu repito as mesmas palavras o tempo todo. Eu tenho vários vícios de linguagem. E tem outra coisa que me fez pensar sobre isso também. Recentemente, eu ouvi alguém falando que quando a gente mistura muitas palavras em inglês com português, pode ser um sinal de que a gente não tem repertório suficiente na nossa própria língua nativa para expressar exatamente o que a gente sente ou pensa. E assim, por mais que eu tenha vergonha de admitir, gente, eu me identifiquei. Muitas vezes eu acabo usando algumas palavras em inglês porque eu sinto que elas contemplam melhor o que eu quero dizer do que qualquer outra palavra que venha na minha cabeça em português. E eu sei que isso não é um problema gigante, mas eu acho legal me esforçar conscientemente pra variar um pouco o meu vocabulário mesmo. Porque além de deixar a comunicação mais rica, eu sinto que também melhora a minha capacidade de me expressar, de me fazer entender melhor. E isso pra mim é essencial, porque eu sou uma criadora de conteúdo que me comunico, né? Então, se eu não conseguir fazer isso bem, pô, tô lascada. E mais uma vez reiterando que isso não é pra eu parecer mais inteligente ou pra eu falar palavras difíceis, mas é sobre justamente ampliar as minhas possibilidades de fala. Porque quanto mais palavras a gente tem,
mais nuances a gente consegue passar pro outro. E é claro que ler ajuda demais com isso. Mais uma vez, não tem como não reiterar isso aqui, que ler ajuda muito. Mas tem outras coisas que têm me ajudado também, tipo, anotar palavras ou expressões diferentes que eu vejo em filmes, séries ou podcasts, prestar mais atenção em como pessoas que eu admiro se expressam pra eu trazer isso mais pro meu dia a dia e até mesmo treinar, sabe? Tipo, pensar como eu poderia falar isso de outra forma. E assim, só pra deixar claro, eu não sou a pessoa com português perfeito. Mas pra mim o ponto mais importante nem é entender o que é sujeito oculto, oração subordinada, nada disso. É saber se expressar, se fazer entender e ter palavras o suficiente pra dizer o que se sente, o que se pensa. No final das contas, gente, é ter liberdade pra se comunicar de uma forma que reflita quem a gente realmente é. E isso não tem preço. Dei um pulinho rápido no shopping agora e comprei uma cinta de yoga. E é muito bom pra ajudar na flexibilidade, na força. E obviamente aproveitei pra pegar um cafezinho do Starbucks, que já já o Rico vai chegar em casa e a gente vai treinar. Why do I keep smiling when you talk to me? You didn't even say anything funny, but there I go again, smiling like an idiot after I see you. I swear I feel like I'm floating, like I forgot how to walk straight. What is this seriously? What is happening to me? I wasn't like this, not before, but now my brain's a mess. Bom dia! Toda sexta-feira eu apareço aqui com uma produção diferente e a da vez foi essa make que eu fiz pra tirar umas fotos. Dessa vez eu não gravei tutorial, mas foi super fácil, eu só literalmente taquei umas 3 sombras vermelhas diferentes e só fui esfumando e coloquei uns cílios e eu achei que essa make ficou maravilhosa no final. Eu tirei umas fotos sozinha com essa câmera, né, que eu tô gravando o vlog e eu achei que elas ficaram muito boas. Olha a qualidade disso aqui, gente. Sério. Post do dia tá garantido. Agora são 11h30. Eu tenho minha prática de yoga 12h15. Então eu preciso tirar essa maquiagem, fazer meu skincare e ajustar alguns roteiros de trabalho. Hoje eu também preciso muito fazer uma faxina aqui em casa. E essa semana, infelizmente, não vai dar tempo de fazer a minha unha, mas ela aguentou muito bem. Vocês lembram que no vlog passado eu disse pra vocês que o esmalte da Kiko, ele gruda na unha? Olha isso, gente, só saiu uma lasquinha aqui, que se eu der uma lixadinha, inclusive, nem dá pra perceber. E é isso, hoje eu quero muito também fazer o bolo de cenoura, que eu comentei com vocês. Tô falando desse bolo, ó. E não fiz ele ainda, quero riscar isso da minha lista. E se der tempo, depois de tudo isso, eu também gostaria de começar a editar esse vlog pra não cair tudo em cima de mim no final de semana. Vou levantar, começar a organizar minha vida e daqui a pouco eu volto. Já tô em casa de novo, por favor, ignorem se meu cabelo estiver meio maluco. É porque eu já fiz yoga, já voltei, pratiquei mais, e aí almocei, resolvi algumas coisas de trabalho aqui no computador. E agora eu tô tentando arrumar alguma desculpa plausível pra eu não fazer uma faxina, mas assim, eu não consegui arranjar nenhuma desculpa. A única coisa que tá me pegando é que, gente, eu tô com muita dor muscular da prática de ontem. Meu ombro, assim, eu acho que nunca ficou tão dolorido. E se hoje tá assim, eu não quero nem ver amanhã, porque o segundo dia é pior do que o primeiro, né? Eu vou fazer a dedicatória pra minha amiga agora, no livrinho dela. Vou aproveitar que tá na minha casa pra fazer isso já hoje. E aí amanhã os meus outros amigos vão escrever pra ela também. E depois disso, eu vou fazer essa tão odiada faxina. Mas eu tenho certeza absoluta que depois eu vou me sentir muito grata por ter feito ela, porque não tem sentimento melhor do que a sua casa limpinha, cheirosa. Bom dia, vlog. Sabadou. Agora é 1h da tarde. Eu passei a manhã toda terminando de ler o livro Chama de Ferro, da saga de Quarta Asa. E eu tava lelé da cuca. Eu achava que esse era o último livro, mas na verdade esse é o segundo livro da saga, que são 3, né, por enquanto. E, gente do céu, eu não imaginava, mas eu chorei horrores no final desse livro. Quem leu sabe o que acontece e, nossa, eu não tava preparada. Tô feliz que eu demorei meu tempo pra ler esse finalzinho só, porque realmente aconteceram muitas coisas. Eu não vou falar muito, porque eu não quero dar spoiler. Eu odeio quando eu recebo spoiler assim. Caraca, estou impactada, mas feliz que eu finalmente vou poder começar a ler o meu livro de yoga, que eu mostrei pra vocês no vlog anterior. E é isso, falando nisso, agora eu vou fazer uma prática bem rapidinha, por isso que eu tô com roupa de treino. E daqui 1h30, mais ou menos, o Rico vai chegar em casa. E é isso, preciso pensar no que eu vou almoçar.
E mais tarde vai ter a festa de aniversário / despedida da minha amiga que eu comentei com vocês. Então essa basicamente vai ser a programação de hoje. Up the shot, palms together, tail fold, back. Punch, inhale, thigh, inhale, right foot forward. One. Deixa que o amor invade a porta da tua casa. Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor. Deixa que o amor invade a porta da tua casa. Deixa que o carinho seja o beijo de uma flor. Desde pequenino que eu sei que o amor é cura. Oi, vlog! Estamos no domingo. Hoje é dia dos pais. Eu já fui almoçar com o meu, inclusive, naquele restaurante de lamen que eu mostrei pra vocês. E agora são 6 da tarde. Eu decidi fazer finalmente o bolo de cenoura. E eu já deixei algumas coisas aqui pré-preparadas. Então aqui nesse potinho tem os ingredientes secos, que é 220 gramas de farinha de trigo, 6 gramas de fermento em pó, 5 gramas de bicarbonato de sódio, 1,5 gramas de canela em pó. Eu peguei essa receita de um canal que eu vi aqui no YouTube, posso deixar o link aqui embaixo pra vocês verem, e ele mediu em xícara, só que eu acho que quando a gente pesa fica mais preciso, então eu pedi pro ChatGPT transformar pra mim em gramas, e aí foi isso que ele me passou, então eu segui certinho. Aí agora bora pra segunda parte, que são os ingredientes líquidos. Primeiro a gente vai colocar 4 ovos, 1, 2, 3, 4. Aí agora ele fala pra mexer esses ovos. Ele fala para adicionar 240 ml de óleo vegetal aos ovos enquanto você bate os ovos. Gente, a bateria do meu microfone acabou, nem sei como tá ficando esse áudio, mas eu vou tentar carregar ele um pouquinho e já volto. Na verdade, eu decidi que eu vou continuar o vídeo com o áudio da câmera, e aí depois qualquer coisa eu coloco legenda ou aumento o som na edição, mas quando o microfone carregar um pouquinho, eu coloco ele de volta. Tá, aí nessa tigela grande eu vou colocar 200 gramas de açúcar e vou juntar esse ovo com o óleo no açúcar também. Dá uma misturada. Um pouquinho de extrato de baunilha, isso aqui a gente não se mede, só vai no olho mesmo, e eu amo. Próximo passo, adicionar 260 gramas de cenoura ralada. Deu 2 cenouras médias certinho. Vou incorporar isso aqui tudo. E agora, finalmente, a gente joga os ingredientes secos. Ele fala pra não ficar mexendo muito, tipo, quando tiver homogêneo, já pode parar. E, gente, a graça dessa receita é que, ao contrário do bolo de cenoura aqui que a gente faz no Brasil, a gente não bate a cenoura junto com a massa no liquidificador, por exemplo. Então ficam esses pedacinhos da cenoura ralada e depois que assa dá uma textura muito gostosa. Só uma coisa que a gente esqueceu de comprar, que foram as nozes trituradas, porque geralmente eles colocam em cima da cobertura essas nozes assim pra dar uma crocância, sabe? E pra mim faz super diferença. Mas a gente não tem e vai ficar gostoso mesmo assim, eu tenho certeza. O Rico untou a forma com óleo e aí a gente colocou farinha também pra ter certeza de que não vai grudar. E aí agora é só despejar a mistura aqui. A gente vai deixar assando com o forno a 230 graus. Vou colocar um timer de 45 minutos, mas aí eu vou olhando pra ver se ele tá crescendo, se eu acho que ele tá ficando já bem assado. E aí, enquanto isso, a gente vai fazendo a cobertura do bolo. Gente, o Rico vai fazer agora a cobertura e eu vou ficar aqui comendo meu salgadinho. Uma das minhas comidas não saudáveis favoritas é salgadinho. E eu amo esse salgadinho que não tem gosto de nada, é literalmente só sal. Eu sou meio contra esse O salgadinho. Rico odeia, mas eu amo. É muito básico, é gosto de sal. Mas não é que eu não gosto. Eu só não gosto. Eu não tenho preconceito com nenhum salgadinho. Se você me mandar um salgadinho de 1,50, eu vou amar. E se for um trufado, eu vou amar também. Mas esse aqui, sem gosto de nada, nossa, não sei, eu amo. Então, galera, eu vou botar 200 de manteiga.
Só que eu vou levar uns 10, 15 segundinhos no micro-ondas só pra amolecer um pouquinho. Eu acho que a ideia... a ideia não é derreter ela, né? Mas só dar uma quebrada nesse gelo. Aí agora a gente vai colocar no micro-ondas, mas não joga já direto 30 segundos, senão vai derreter, vai virar uma sopa. Aqui vamos colocar 15 em 15. Eu acho que 15 já vai ser ideal pra ela já dar uma derretida, mas ela tá bem gelada. Quer? Já deu uma derretidinha, mas eu vou botar mais 15 porque ela ainda deve estar gelada. Aqui ela deu uma derretidinha em volta, só que ela ainda tá em cubos formados, então... Isso aí. Aí, galera, nós vai botar aqui 200 gramas de cream cheese também. Mesma quantidade da manteiga. Aí agora a gente vai colocar no olho, baunilha. E aí de açúcar, a gente vai colocar de 480 a 600. A gente vai colocando ele aos poucos. Bom, agora é a hora que eu vou ver se minha manteiga derreteu o suficiente. A gente vai misturando aqui. No começo vai ficar difícil, mas depois vai ficando mais fácil. Se você tiver uma batedeira é melhor, mas no caso aqui que a gente não tem, vai na mão mesmo. Aí aqui, ó, absorveu a primeira quantidade de açúcar. Eu vou dar uma paradinha e continuar colocando. E aí no final, se quiser colocar mais baunilha, se não tiver ficado com o gosto suficiente, pode colocar. Quase lá, mas quanto mais você bater aqui, mais fofinho ele vai ficando. A minha batedeira da Britânia a 220 volts. A KitchenAid. Respeita. Gente, o Rico terminou de bater. Mano, O bichinho tá até cansado. eu vou ficar com dor no ombro amanhã. Mas ó, tá muito bonito, tá deu muito super certo. gostoso. O cheiro disso aqui tá muito parecido com a da cobertura do bolo de Red Velvet do Starbucks. Eu amo o recheio deles. Agora a gente vai deixar na geladeira por quanto tempo? Até a hora do bolo sair, só que a gente tem que esperar o bolo esfriar ainda, então... Eu acho que o bolo vai ficar pronto daqui uns 15, 20 minutos. E aí vai ser mais 15 ou 20 minutos pra esfriar. Depois eu mostro pra vocês. O bolinho ficou pronto. Ele cresceu muito. Tá super fofinho, aparentemente. E aí agora bora desenformar. A gente foi no mercado hoje. E aí eu comprei esse prato bem grande. Justamente pra eu colocar meus bolos. Uau! Perdemos um pouquinho aqui, mas acho que tá de boa. Ficou bonito, hein, gente? Tá muito cheiroso. Voltamos com bolo frio e cobertura. Fazer esse negócio é muito difícil, mas a gente vai deixar assim e colocar um pouquinho na geladeira com a cobertura. Já se passaram algumas horas, eu tava editando esse vlog agora e o Rico saiu de casa pra ir jantar com o pai dele. E aí eu jantei a sobra do meu almoço, porque eu não aguentei comer tudo. E eu decidi que eu vou cortar o bolo, porque eu tô querendo muito um docinho. Tô muito curiosa pra provar, gente. Ele ficou super úmido no meio. Ficou perfeito. Tô muito orgulhosa desse bolo. A cada semana eu tô melhorando 1% nas minhas habilidades de fazer bolo. Oi, gente. Hoje é segunda-feira. O Rico pegou folga no trabalho, por isso que ele tá aqui em casa. Só justificando isso pra vocês. Hoje eu já fiz minha prática de yoga, a gente saiu pra almoçar. E aí agora a gente tá querendo pendurar uns quadros nessa parede, que é algo que a gente tá ensaiando pra fazer há muito tempo. Eu já fiz uma colagem mais ou menos de como eu quero que esses quadros fiquem. Eu vou colocar um print aqui da tela pra vocês verem como eu fiz isso, mas foi no Canva. Basicamente, eu tirei uma foto dessa parede com os quadros que já estavam nela. E aí depois eu tirei uma foto de cada quadro individualmente e recortei eles. São muitas etapas, tá? Então fica aqui comigo. Depois eu peguei a foto que eu tirei da parede com os quadros pendurados, apaguei os quadros, e aí em cima da foto com a parede em branco, eu coloquei a foto com os quadros, e aí a partir disso eu fui adicionando as fotos dos quadros individuais pra saber exatamente qual o tamanho que eles, o tamanho real deles na foto, né? Depois disso, eu só fui encaixando os quadrinhos lá, vendo o que eu gostava mais, fiquei muito tempo fazendo isso, inclusive, até eu achar um layout que eu gostasse. E aí, no fim, eu cheguei nesse daqui, que é o que eu vou usar de referência pra fazer. E aí, assim, gente, isso aqui vai ser só um norte, porque a minha meta depois é comprar mais coisas pra colocar nessa parede, mais artes. E aí, a gente vai encaixando onde der. Eu tinha falado pra vocês também que eu queria pendurar o quebra-cabeça que a gente montou, só que o quebra-cabeça é gigante, é ainda maior do que
o maior quadro que a gente vai colocar nessa parede. E aí a gente não tem moldura, ainda tá faltando uma peça dele também. Eu acho que eu vou deixar em pause esse quebra-cabeça. E aí depois, quando chegar a peça, quando a gente comprar a moldura, eu arranjo outro lugar aqui em casa pra colocar ele, porque com certeza espaço não vai faltar. E é isso. Agora as artes estão aqui em cima da mesa. A principal, não a principal, né, mas a que vai ficar centralizada na parede, vai ser esse prato aqui que eu comprei na internet. Eu achei a coisa mais linda. Comprei num lugar que chama Loja Sarita. Vou colocar ele bem aqui no meio. Inclusive já tem um prego que tava outro quadro aqui e eu vou reaproveitar ele. Esse espelho aqui de estacionamento é muito legal. Eu não vejo a hora de tirar umas fotinhos nele. Just a nice person, that's all. But my heart, it's not listening. It's doing that stupid fluttery thing again. Great. Tá, a última vez. Ó, gente, por enquanto ficou assim. Aqui tá sobrando um espação, mas se vocês repararem na imagem que eu tinha colocado, eu planejo colocar alguma coisa aqui. Eu pensei num leque, mas ainda não tenho certeza. Eu gostei bastante. E olha o espelho aqui. Você curtiu? Eu gostei, achei que ficou perfeito. E a Bapuru segue aqui na mesa. Em algum momento a gente vê onde coloca ela. Bom, gente, terminamos a decoração por hoje. Agora eu preciso terminar de editar esse vlog pra já subir pra vocês. Agora são 4:30 da tarde, então eu já tô bem atrasada, porque geralmente eu gosto de subir ao meio-dia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Até semana que vem. Não esquece de comentar, curtir e se inscrever. Um beijo e até mais. I was at that cafe again, and I don't know why, but I just kept staring out the window.